cresci com um pai muito zangado, sabe? Eu cresci nesta atmosfera com muita raiva. Nunca sabia exatamente com que ele estava irritado, mas, rapaz, era melhor não cometer nenhum erro. Ele estava com raiva na maior parte do tempo, então se você fazia algo errado, então ele realmente ficava irado. E então eu levei isso para o meu relacionamento com Deus. E embora se você me perguntasse, você crê que Deus ama você? Eu diria sim, eu creio que Deus ama a mim. Você crê que você está perdoada? Sim, eu creio que estou perdoada. Mas eu ainda andava com esta vaga sensação de que Deus apenas não estava satisfeito comigo e de que ele estava sempre um pouco zangado comigo. Agora, quantos de vocês sabem do que eu estou falando quando digo isso? Para algumas pessoas é um sentimento realmente agressivo, um sentimento realmente evidente, elas são muito conscientes disso, mas para muitas pessoas eu acho que isso é apenas um tipo de coisa vaga que te persegue por aí em muito tempo de sua vida. E sabe, Jesus ouviu uma voz saindo do céu 2 vezes que disse: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer." E Deus realmente ensinou-me a acreditar pela fé que Ele está satisfeito comigo. Não porque eu faço tudo certo, mas porque eu confio nele, eu acredito nele. E eu quero que você aprenda isso também. Eu quero que você substitua essa vaga sensação de que Deus está zangado com você por uma verdadeira crença, algo em que você acredita pela fé por causa das promessas de Deus, que Deus está satisfeito com você. Ele pode não gostar de tudo que você faz, tenho certeza que ele não gosta de tudo que eu faço, mas ele está satisfeito comigo. Eu tenho 4 filhos, eu posso te dizer que eu não gostava de tudo que eles faziam enquanto eles cresciam. Eu ainda, ocasionalmente, não gosto de algo que eles fazem, mas eu amo os meus filhos. Eu estou comprometida com eles e qualquer um de vocês que tem filhos, se você entende, não é difícil entender isso que eu digo agora. Então, por que pensamos que Deus é diferente, já que Ele é como um super pai? Quero dizer, você sabe, nós apenas falamos que queremos ser bons pais, mas Ele é quem nos ensinou a cada um de nós tudo que podemos pensar que sabemos sobre sermos pais. Então, eu só vou ler para você um pouco disso. Eu acredito que uma grande porcentagem de pessoas, ou vagamente, ou talvez claramente, acreditam que Deus está zangado com elas. Esta crença, ela priva a nós de recebermos o seu amor, a misericórdia, a graça, o perdão. Ela nos deixa com medo, falta de confiança e nos sentindo culpados. Embora nós possamos pedir perdão a Deus por todos os nossos pecados e falhas, muitas vezes nós podemos ainda nos sentir como se Deus estivesse decepcionado e irado, porque somos menos do que aquilo que Ele espera que nós sejamos. Deixe-me te dizer que Deus é muito fácil de conviver, muito mais do que você possa pensar. E sim, Ele sempre quer que nós cheguemos a novos níveis, mas Deus já sabia quando Ele nos convidou para um relacionamento com Ele, o tempo que isso ia tomar. Ele sabia de cada erro que íamos cometer antes de cometermos. Deus não é surpreendido por mim, Ele não está surpreso com você também. Nenhum comportamento que nós tenhamos vai surpreender a Ele, e por isso precisamos sossegar e apenas acreditar que Deus não está com raiva de nenhum de nós. Porque enquanto você pensar assim, vai impedi-lo de crescer nele. De onde é que este conceito ou ideia de Deus vem? Talvez de um pai irritado, que era difícil de agradar? Quantos de vocês tiveram pais irritados que eram difíceis de agradar? Ok, muitos de vocês, infelizmente. Ou a dor da rejeição dos pais ou amigos que não souberam como dar amor incondicional a você. Talvez tenha mesmo vindo da igreja, de um ensinamento religioso. Nós ouvimos sobre regras e regulamentos que precisávamos seguir, ensinavam que seriam aceitáveis a Deus, tínhamos que segui-los, se não nos seguíssemos, então automaticamente nós acreditávamos que não podíamos ser aceitáveis a Deus. Nós queremos ser bons, nós tentamos muito ser bons, mas logo descobrimos como todos que estamos constantemente falhando, então nós silenciosamente aceitamos a mensagem de que fomos uma grande decepção para Deus, merecendo a sua ira. Nós, no entanto, continuamos a tentar mudar e a nos comportar porque amamos a Deus e definitivamente não queremos que Ele fique com raiva. E nesta condição, nós então enfrentamos uma vida de desapontamento, porque qualquer um que tenta servir a Deus nos termos da lei, regras e regulamentos, está fadado ao desapontamento, de acordo com o apóstolo Paulo. Em Gálatas capítulo 3, verso 10, a Bíblia nos ensina isso,
que é tão fácil cair tentando servir a Deus através da manutenção de regras e regulamentos. Bem, se eu leio o suficiente da Bíblia todos os dias, se eu faço isso todos os dias, então Deus fica satisfeito comigo. Meu Deus, eu não li a Bíblia por uma semana, aposto que Deus está zangado. Se eu puder memorizar mais as Escrituras, se eu puder orar mais horas por dia, se eu fizer boas obras da igreja, se eu nunca faltar à igreja, se eu nunca tiver um pensamento ruim, se eu conseguir não estar com raiva o tempo todo, se eu pudesse perdoar mais rápido, então talvez Deus fosse mais satisfeito comigo. Bem, todas essas coisas são boas para fazer e são todas as coisas em que queremos crescer, não há nada de errado em fazê-las, devemos querer fazê-las, mas nós temos que separar quem somos do que nós fazemos. E até que isso seja uma realidade bem estabelecida em nossa vida, que Deus nos ama, está satisfeito conosco, somos feitos justos com Deus através do sangue de Cristo, até que nós realmente saibamos quem somos em Cristo, nós nunca poderíamos fazer qualquer tipo de coisa numa base consistente. Eu quero que você escute-me, eu vou dizer de 400 maneiras diferentes neste fim de semana, até você entender. Porque se nós realmente soubermos quem somos em Cristo, não viveremos sob a culpa e a condenação. Reconheça quando fizer algo errado, arrependa-se, peça a Deus para perdoá-lo. Eu estou dizendo a você, não hesite, continue seguindo em frente. Porque eu sei o que eu vivi em ambos os lados disso. Eu vivi culpado e condenado e tentando pagar pelos meus erros e todas estas coisas que as pessoas passam. Eu fiz isso por anos e anos, eu fiz isso por anos, mesmo como pregadora. Agora eu tenho certeza de que eu tinha um caso muito ruim por causa do que eu passei com o meu pai. Mas agora posso dizer que eu não me sento e conto os meus pecados, eu não conto as minhas boas obras também. E uma das coisas que eu vou ajudá-la a libertar-se neste fim de semana é de contar. Amém? Nós não precisamos estar contando tudo que nós fazemos certo, contando tudo que fazemos de errado, porque Deus mantém contas curtas e Ele não está interessado em toda essa contagem. Assim, Gálatas 3:10 diz, e todos os que dependem da lei. Agora deixe-me perguntar hoje, do que você está dependendo para torná-lo certo com Deus? Você está dependendo de qualquer coisa que possa ser considerada uma regra ou um regulamento? E você sabe que cada igreja tem suas próprias regras e regulamentos. E cada pessoa com quem entramos no relacionamento tem um conjunto de regras, regulamentos, coisas que querem que façamos se vamos nos relacionar com eles. Nossos trabalhos têm regras, regulamentos, nós fazemos um monte deles para nós mesmos, o diabo nos dá novos e você não pode viver sem seguir qualquer tipo de orientação. Isto é óbvio, precisamos ter orientações, espero que meus funcionários cheguem no trabalho na hora certa, que façam o trabalho de forma certa para receber o salário. Mas quando nós começamos a pensar que o nosso valor e mérito como seres humanos está ligado a tudo isso, agora nós temos problemas sérios. Você não pode sequer começar a imaginar, a menos que você já saiba, quão maravilhosa a vida fica quando você apenas se sente bem sobre si mesmo, profundamente no seu interior. Não porque você faz tudo certo, não porque você acha que é um grande figurão, que é a pessoa mais talentosa da sua cidade, mas você só sabe que é especial porque Deus ama você, você é único, você não é como todos os outros, você não está vivendo no medo porque o amor perfeito de Deus lança fora o medo. Vamos lá, louve a Deus. E sabe, eu não penso apenas sobre essas pessoas aqui hoje, mas todas as milhares, eu espero, os milhões de pessoas assistindo pela televisão e em todo o mundo. Nosso programa é transmitido em 63 idiomas diferentes ao redor do mundo. Então, eu quero que você apenas veja um quadro maior aqui hoje de todas as pessoas que irão se juntar a nós neste ensinamento, pois isso vai à televisão. E quantas milhões de pessoas que estão lá fora que acreditam como você que está sentado aí, que Deus está com raiva de você? Que você falhou, que você nunca poderá ter um tipo de relacionamento íntimo com Deus? Você pode tentar ser bom e você segue novas regras e regulamentos por um tempo e então, como tudo que fazemos, você cai e você está de volta ao pensamento de que Deus está com raiva de você. E apenas entristece-me pensar que tantas pessoas vivem nesse tipo de escuridão, quando tudo o que Deus quer de nós é um relacionamento. Ele criou o homem porque Ele queria alguém para ter comunhão com Ele.
Ele queria alguém com quem estar, e ele lhe deu um ótimo lugar para se viver. Ele construiu o jardim, colocou nele, tinha tudo o que precisava. Ele vinha visitá-lo de manhã, vinha visitá-lo no final da tarde, deu-lhe autoridade e poder. Deus simplesmente quer que nós o amemos. Ele quer amar a nós. Ele apenas só quer cuidar de nós. E isso é onde tudo tem que começar. Há boas obras a serem feitas, a obediência que nós temos que ter. Vamos falar amanhã sobre o pecado, como temos de lidar com o pecado, o que precisamos fazer sobre isso. Nós não vamos ignorar o pecado, mas nós precisamos primeiro entender quem somos em Cristo e que Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Se Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, quanto mais agora Ele se importa que nós, pelo menos, nos importemos com Ele e tenhamos este pequeno indício de querer fazer o que é certo. Sabe, Deus está tão orgulhoso de você e feliz porque você se deu ao trabalho de sair hoje, ou até mesmo aqueles de vocês que têm uma infinidade de opções para assistir na TV, e aqui está você me assistindo. Você está assistindo alguém por volta das 7:30 da manhã. Você mal tem os seus olhos abertos e você ainda está me ouvindo pregar. Deus está orgulhoso de você por isso. Assim não passe o resto do seu dia pensando que Deus está com raiva de você porque você não fez cada pequena coisa certa, não seguiu cada regra e regulamento. Sabe, você pode levantar, ler no capítulo da Bíblia, o diabo vai dizer que você devia ter lido 2. Você pode ler 2 e ele vai dizer que não importa porque você não se lembra do que leu. Você pode tentar orar e somente vai vagar, e é Ele quem está interrompendo seus pensamentos de qualquer maneira. E Ele vai dizer que isso não faz nenhum sentido, suas orações nunca passam do teto. Então você apenas tem que aprender a viver pela fé. E você tem que acreditar que quando você faz qualquer pequeno esforço minúsculo com o coração reto diante de Deus, Ele está apenas absolutamente emocionado. E que Deus não está bravo com você. Amém, amém, amém. Salmo 103, versículos 8 e 9. Estou feliz que vocês amem a palavra. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para irar-se. E grande em benignidade e bondade. Vamos ler isso mais uma vez. O Senhor é misericordioso. Esse é o seu caráter. E Ele é compassivo e Ele é bom. Lento para irar-se. Todos digam, lento para irar-se. E grande em benignidade e grande em bondade. Agora, deixe eu contar uma história. Ela está na parte da frente deste livro, mas eu vou contar para você. Esta menina chegou em casa da faculdade para o Natal e ela ganhou alguns presentes bastante grandes de Natal, sendo um deles um edredom e outras coisas grandes. E assim ela ia tomar um ônibus de volta para a faculdade, como ela sempre fazia. E seu pai lhe disse, não, vai no meu carro. Ele tinha 2 carros na família. Ele disse, por que você não pega o meu carro e você pode ficar com ele até a próxima vez que você vier para casa? E ela estava absolutamente encantada, que coisa maravilhosa que seu pai tinha feito por ela. Então ela chegou à faculdade, colocou no estacionamento e realmente não tinha intenção de dirigi-lo até que voltasse para casa. Mas então ela começou a fazer algumas tarefas com ele, em seguida começou a sair com seus amigos ocasionalmente, e então... Muito em breve, ela estava dirigindo o carro bastante regularmente. Uma noite, ela e seus amigos estavam dando uma volta no carro e ela viu uma luz vermelha piscando no painel. Mas ela disse, papai cuida tão bem desse carro, não é nada. E ela não parou para olhar. Para encurtar a história, ela acabou totalmente arruinando, destruindo o motor daquele carro, porque estava ficando sem óleo e ela não parou para checá-lo. Teve que ser rebocado, teve que chamar o papai. O pai, é claro, não gostou disso e ele... veio até a faculdade, ela estava petrificada com o que ele ia dizer, o que ele ia fazer, e assim, então, ele finalmente veio a ela e ela lhe disse, sinto muito, pai, eu sei que eu estava errada, eu apenas, qualquer coisa que você quiser fazer, eu mereço, pai, eu ficarei feliz em pagar pelos danos. Ele lhe disse, ele olhou para ela e disse algo que ela achou que era estranho, ele disse, qual é o nome do melhor restaurante da cidade?
E ela pensou bem, isso é muito estranho. Ela disse a ele qual era, e então eles foram, sentaram-se no restaurante. Ela pensou, meu Deus, ele está apenas pegando leve comigo, ele me trouxe a este lugar agradável para suavizar o golpe. E então ele olhou para ela e disse, esta noite eu vou ensinar-lhe uma das maiores lições que você já aprendeu na sua vida. E seu coração estava acelerado. Ela disse, oh não, oh não, oh não, oh não. O que ele vai fazer? E ele disse, esta noite eu vou ensinar a você como desossar totalmente uma truta assada, sem desmanchá-la. Eles foram e jantaram e ele nunca disse qualquer coisa sobre o carro, nunca disse uma coisa sobre o que ela fez, nunca mencionou isso para ela de novo enquanto ela viveu. Ele disse, porque eu sabia que ela estava muito triste e que ela tinha aprendido a lição. E sabe, Deus é assim, Ele não fica trazendo nossos erros do passado e trazendo nossos pecados passados e jogando as coisas para nós o tempo inteiro. E aquilo que seu pai fez por ela foi uma mensagem transformadora para ela e isso a deixou mais compassiva com outras pessoas pelo resto da sua vida. E quer saber? Realmente não estamos aprendendo sobre a graça de Deus se essa graça não nos faz mais compassivos com outras pessoas. Quer dizer, sempre que você for tentado a não ser misericordioso para com alguém que errou com você e te feriu, por favor, lembre-se de quanta misericórdia Deus dá a cada um de nós apenas no decorrer de um dia. Misericórdia é uma das maiores coisas que podemos oferecer às pessoas. Só não mencione isso. Não faça grandes estardalhaços com cada pequena coisa que fazem e que seja errado. Basta ver quantas coisas você não pode mencionar. Amém? E você sabe que é muito difícil porque nós queremos mencionar, não é? Nós apenas queremos ter certeza de que eles sabem que nós sabemos. E mesmo se nós lhes perdoamos, nós queremos que eles saibam que somos uma pessoa muito boa porque estamos perdoando. Olá. Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso. Eu amo isso. Um Salvador que salva. Ele se deleitará em ti com alegria. Ele vai descansar na satisfação silenciosa e em seu amor. Ele vai ficar em silêncio e não fará menção dos pecados do seu passado ou mesmo os recuperará. Ele vai exultar em ti com júbilo. Uau, isso é bom! Assim Deus nunca joga nosso passado para nós. Tiago capítulo 1, versículo 5. Eu amo esta escritura, ele fala sobre... Se estamos em dificuldades e tribulações e precisamos saber o que fazer, que se precisamos de sabedoria, podemos ir a Ele, pedir a Ele, e Ele vai nos dar sem opróbrio ou censuras. Eu amo isso. Opróbrio significa nos fazer lembrar de todas as coisas velhas que fizemos. E bem sabe, eu ainda me lembro do meu pai quando ele fazia alguma coisa para mim, o que era muito raro. Ele sempre me deixava saber que ele não tinha gostado. Estava sempre em sua atitude, quer dizer, se eu queria ir ao cinema e finalmente o convencia a me dar 25 centavos para ir, o que custava na época, ele nunca dizia apenas, claro, vai, se divirta. Era sempre como se você tivesse que fazer tudo para levá-lo a fazer aquilo para você. E eu estou tão feliz em saber que o meu Pai Celestial não é desse jeito, que Ele realmente gosta de nos abençoar, Ele quer fazer coisas para nós, Ele quer nos alegrar, Ele quer que sejamos felizes. Nem sempre temos que alcançar e merecer, Ele está sempre pronto para nos perdoar. E Deus se deleita em você, e Ele se alegra com você. E quando você está em apuros, Ele quer ajudá-lo, mesmo se você não merece isso. Posso dizer-lhe que a misericórdia não é justa? Isso não faz sentido. Misericórdia é a bondade em excesso do que você devia estar recebendo para a condição em que você está. Mas o nosso Deus é misericordioso. Agora, às vezes nós criamos confusão em nossa vida. E nós entramos em certas situações que nós entramos porque nós fomos desobedientes e nós não agimos com sabedoria. E a maioria das pessoas, quando elas têm problemas, mesmo as pessoas que normalmente não vão a Deus, se você tem problemas o suficiente, vai acabar correndo para Deus? Quantos notam que quando temos um grande desastre em nossa nação, todo mundo começa a dizer a todos para orar? Mesmo em todas as emissoras de notícias, é como, bem, precisamos orar, todos orem, precisamos orar, vamos orar, gente. Bem, não precisamos orar apenas quando temos um desastre, nós precisamos estar orando em todo o tempo. Nós não oramos quando temos um desastre, então esquecemos de Deus no resto do tempo, isso não faz sentido. Se você agir como se estivesse desesperado o tempo todo, então você não vai acabar desesperado.
Quando eu digo como se estivesse desesperado, é orar como se estivesse desesperado. Deus, eu preciso de você, ajuda-me, eu não sou nada sem você, ajuda-me hoje. Agora, verso 2, considere como motivo de alegria quando você passar em todos os tipos de provações e tentações. Tenha certeza que esta provação vai trazer a sua fé, e eu sempre digo que trouxe um monte de coisas para mim antes de que trouxesse a fé, mas a perseverança, a firmeza e a paciência devem ter ação completa e fazer um trabalho exaustivo, de modo que vocês possam ser as pessoas perfeitamente desenvolvidas, sem defeitos e sem nada deficientes. Verso 5, se algum de vocês é deficiente em sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade, sem próprias censuras, e ela lhe será dada a vocês. Então, basicamente, vamos crer nisso e sabe, isso realmente... A mensagem de hoje é tudo sobre começarmos a agir crendo nisso aqui, ó. Porque, para ser honesta, nem sempre agimos como se crêssemos. Dizemos que cremos, mas em seguida nós realmente não agimos como se crêssemos. Agora, isso diz que não importa em que tipo de confusão você se meteu, se você vai a Deus e você pede a Ele, e é interessante, Ele mesmo diz, peça a Ele para te tirar disso. Ele diz, se você for a Deus e pedir sabedoria. Veja, por vezes, temos que sair nós mesmos da bagunça e Deus vai nos mostrar o que temos de fazer, porque Deus está em parceria conosco e Ele não apenas vem e agita uma varinha mágica sobre nossas vidas e nos tira de tudo em que nós nos metemos, mas Ele vai nos ajudar a sair de qualquer confusão em que entramos, nos dando sabedoria e força e capacidade de fazer o que nós precisamos fazer para conseguirmos sair disso. Agora, existem milagres, Deus às vezes vem e faz apenas todas as circunstâncias desaparecerem, mas esse não é o jeito comum de lidar conosco. Vamos apenas dizer que você está afundado em dívidas. Eu quero dizer, você tem uma dívida tão grande que é simplesmente inacreditável. Eu sei que você adoraria que alguém colocasse a mão sobre a sua pequena e bonita cabeça e apenas repreendesse essa dívida e só, sabe? E houve um tempo em que as pessoas estavam indo para os cultos religiosos de cancelamento milagroso de dívida e eu apenas ficava... isso me irritava demais da conta, porque... Oh, bem, eu não sei, talvez você tenha conseguido um milagre desse, eu não sei, então é melhor ter cuidado, mas, sabe, a coisa toda é que sim, você pode conseguir isso ocasionalmente, mas a principal questão é que você não aprende a lição. Você não vai aprender nada, só vai voltar direto para fora e meter-se em uma confusão novamente e querer outro milagre. Então, se você entrou em dívida e você realmente, sinceramente, quer sair dela, Deus com certeza vai mostrar-lhe o que fazer. Ele pode mostrar-lhe que deve cortar seus cartões, isso é o que temos que fazer. Ele pode mostrar-lhe que deve parar de comprar coisas que você não precisa. Ele pode mostrar-lhe que deve fazer um trabalho extra. Bem, eu só quero um milagre. Não, Deus diz que se você está em apuros, peça por sabedoria. E agora sabe, eu poderia simplesmente parar e pregar sobre isso, mas não vou, mas eu tenho certeza que tem muitos aqui com a vida bagunçada. E você acabou de pedir um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre. E talvez o que você precise fazer é apenas dizer bem. Talvez o que eu realmente preciso fazer é apenas pedir a Deus por sabedoria. Porque Deus pode mostrar-lhe como chegou a isso e como sair do mesmo. E então quando você seguir a Deus e seguir seu caminho para fora disso, pode demorar um tempo, mas você terá aprendido uma lição maravilhosa e você nunca fará isso de novo e Deus nunca vai trazer isso a você novamente. Versículo 5. Se algum de vocês é deficiente em sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade, sem próprias censuras, e lhe será dada. Somente peça, porém, com fé, sem vacilar. Não vacilando, não hesitando, nem duvidando, pois aquele que oscila, hesita e duvida, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, e continua a dizer, não deixe que uma pessoa que faz isso pense que vai conseguir tudo o que pede ao Senhor, Deus. Você diz bem saber, sim, a dúvida e a descrença podem atacar nossa mente quando estamos tentando crer em Deus por algo, mas se nós voltarmos para o que Abraão disse, em Romanos capítulo 4, ele disse, nenhuma dúvida ou incredulidade o fez duvidar concernente às promessas de Deus. Dúvida e descrença podem vir contra nós, mas se estamos firmemente plantados em Deus e nós realmente acreditamos que Deus é Deus e que a sua palavra é verdadeira e que ele não é homem para que minta, nós então não temos que nos entregar à dúvida e à descrença. Nós podemos não saber o que Deus vai fazer, mas nós podemos saber que Deus vai fazer alguma coisa e ele vai fazer a coisa certa no tempo certo. Pode até não
não ser o que nós queremos que Ele faça, mas vai ser a coisa certa, no tempo certo de Deus. Deus nunca chega atrasado, Ele estará chegando na hora certa. Quero que você se lembre de que se você estiver sentindo que Deus está zangado com você, você pode substituir isso colocando sua fé no fato de que a palavra de Deus diz que Ele está satisfeito com você. Ele está satisfeito com a gente só porque somos seus filhos. Ele não gosta de tudo que nós fazemos, mas Ele está satisfeito conosco, você entende? Eu não gosto de tudo que meus filhos fazem, mas eu amo os meus filhos.